buscamos resgatar, valorizar e reconhecer nosso maior bem imaterial, que é justamente cada uma das pessoas que constroem diariamente nossa história. Nesta caminhada de preservação de nossas riquezas históricas, nos deparamos com uma série de relatos pessoais e de vida. Hoje, mais um exemplo com a Laís, que evidenciam quão grande é o impacto afetivo e emocional promovido pelas experiências que as pessoas colecionam e passam a ter quando possuem relação com essa escola. Desde o início desse ano, 2023, projetando os 70 anos, constituímos uma equipe de servidores que se debruçou neste reviver dessa história. Como ex-aluno que está também, os meus eternos mestres, o Ivan, Luiz Carlos, que também participaram da minha formação, e hoje como cafeicultor, eu fico emocionado de receber isso daqui, né? Esse café aqui, onde eu vi os dizeres ali, e tudo que está escrito aqui, eu sinto também como cafeicultor, como filho dessa escola, e muito obrigado, meu agradecimento a essa instituição e a todos vocês. Muito obrigado. O reconhecimento do MEC e absolutamente as demandas que eram apresentadas pelo professor Luiz eram atendidas e viabilizou a criação dos principais laboratórios que nós temos na educação física, além de todos os cursos superiores que foram realizados na gestão do professor Luiz. Enfim, na minha opinião, a grande revolução educacional dessa instituição se deu por esse programa, né, que foi a criação dos títulos federais. Na ocasião, o professor Luiz era o diretor-geral, então fica aqui o nosso reconhecimento ao seu trabalho, à sua maneira de ser, aos ensinamentos, aos puxões de orelhas, às nossas divergências, mas a instituição certamente evoluiu de uma maneira muito acelerada sob o seu comando. Fica aqui o nosso reconhecimento. Bom dia a todos. Quero dirigir ao professor Kleber, reitor da UFSU de Minas, que temos uma história, desde a sua seleção para entrar no serviço público. Nós participamos e sempre fomos trabalhadores juntos. Professores, alunos, eu digo que vir a essa instituição e encontrar os amigos, para mim é uma satisfação que não tem tamanho. Quando aqui cheguei hoje, eu me senti uma outra pessoa, que quando a gente afasta da instituição, parece que ficamos longe, mas chegando aqui, o calor foi o mesmo, as pessoas abraçando, saudades, e isso tudo é recíproco.
Eu quero dizer que 31 anos eu passei e dediquei a essa escola. Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha, depois de um determinado tempo, nem final de semana. E saíamos por esses municípios para atender a educação à distância. Mas as nossas viagens na educação à distância eram viagens felizes. Nós saímos daqui na sexta-feira à noite, retornávamos no domingo. E ia uma equipe, uma van de pessoas. E aí, no caminho, nós nos divertíamos muito. E um dos divertimentos que o pessoal mais fazia acontecer era sobre os meus discursos. O que ele vai falar lá hoje? Aí vamos lá, primeiramente, aí depois, quero dizer, e aí repetia-se isso, e as nossas viagens eram viagens sem cansaço e de muita alegria para o trabalho a ser realizado por essa instituição. E eu quero relembrar de passado, professor Renato, eu lembro exatamente no dia que eu tomei posse do meu primeiro mandato eleito, né, porque eu fiquei 1 ano e meio mais como pró-tempore, mas quando eu tomei posse no primeiro mandato, você estava chegando na escola. Nós nos encontramos ali no Lagarto e você se apresentou. Apesar de que a gente nós nos conhecíamos antes, né? Você foi apresentado e o meu desejo era tê-lo aqui no meio nosso, pela sua capacidade, pelo seu conhecimento e o trabalho que desenvolvia lá em Diamantina. Então isso para mim foi uma satisfação muito grande, né, de tê-lo aqui com a gente e formar um time lá da educação física. Um outro fato que eu quero relatar sobre a criação do Instituto Federal. Conta-se muitas histórias, mas nós participamos, eu e o professor Romo, ativamente da criação do Instituto. Nós fomos para Brasília, tinha uma reunião das escolas técnicas e Cefetes. E aí ficamos sabendo que lá ia se montar a estrutura dos institutos federais e apresentar para o pessoal do Cefet. Nós saímos daqui, chamamos o pessoal de Machado e Inconfidentes, e ao mesmo tempo nós chamamos Bambuí e São João Evangelista. Por quê? Pelos corredores do MEC ia-se criar 4 institutos federais. E o nosso instituto aqui seria em Ouro Preto. A sede seria Ouro Preto. Isso porque os Cefetes, as escolas técnicas, tinham um poder muito grande. Então nós reunimos e falamos, não vamos deixar isso acontecer. E na época chamamos o professor Gleison e propomos a criação do Instituto. Como nós estávamos com a escola de São João Evangelista, Bambuí, aí o que aconteceu? Era para a gente escolher, aí decidiram que seria criado o 5º Instituto Federal, que era do sul de Minas. E aí pediram para a gente indicar a cidade. Nós indicamos primeiramente Poços de Caldas. Mas, para atender Bambuí e São João Evangelista, que não queria também ficar com Ouro Preto. Mas, na realidade, aí tivemos que mudar de Poços de Caldas para Pouso Alegre. E aí, o professor Gleison falou assim, vamos anunciar agora a criação dos institutos federais e a criação do 5º Instituto Federal, que era o IFE Sul de Minas,
que teria sede em Pouso Alegre. Então são histórias que nós passamos, que foi uma luta intensa, e conseguimos fazer com que a nossa região tivesse uma representação nos institutos federais. Renato, eu agradeço a você pelo convite de estar aqui. Eu sempre renovo as minhas energias estando aqui nesse campus e pelo reconhecimento que você tem ao trabalho aqui desenvolvido durante os 31 anos que aqui passei. Muito obrigado. Luciene, você vai encontrar o que de mais incrível é possível extrair do principal produto de nossa região, o café. Não há no Brasil e no mundo um café com essas características sensoriais. Além de ser de altíssima qualidade e possuir um aroma inigualável, agregamos ao seu sabor a formação de nossos estudantes. Todo o processo de produção, colheita e industrialização possui interação com alunos e alunas do IEF de Minas Campus Mozambique. Em um bom mineirês, ao tomar este cafezinho, você estará degustando uma experiência única que agrega os sonhos de milhares de estudantes que acreditam no papel transformador da educação. Essa alegria participar desse momento tão significativo para a nossa instituição, para a educação profissional do país e para todos nós, servidores do IEF de Minas, pois estamos a comemorar um marco da história, os 70 anos do nosso campus Mozambique. São 7 décadas em que essa escola desempenha uma bela trajetória de vida acadêmica, palmilhando o chão da educação, nas vertentes do ensino, da pesquisa e da extensão. Uma história edificada por centenas de mãos, de cérebros e de corações. Em 22 de novembro de 1953, chegava a Mozambique o então presidente da República, Getúlio Vargas, acompanhado de uma comitiva, na qual também constava Juscelino Kubitschek de Oliveira, à época governador de Minas, Tancredo Neves, ministro da Justiça, o senador Assis Chateaubriand, João Coiofas, ministro de Cultura, e deputado Licurgo Leite, entre diversas outras autoridades de grande respeito e poder da política nacional. O motivo? A inauguração da Escola Agrotécnica Federal de Mozambique. Evento esse que já demonstrava ali a grandiosidade da sua história, desde o seu nascimento. Afinal, surgia nos sul de Minas uma escola que transformaria milhares de vidas. Comemoramos 70 anos de atuação ininterrupta, 7 décadas em que professores, técnicos administrativos e colaboradores apanharam caminhos e empreenderam uma caminhada segura para a construção desse grande legado de promoção social. Há 7 décadas que milhares de jovens de todas as regiões do país desfrutam
e desfrutar do que de melhor o campus Mozambique lhe pode proporcionar, o saber, para que pudesse e possa encontrar o ritmo da vida profissional, da capacitação para o trabalho e para a defesa da cidadania e da dignidade humana. Nesses 70 anos, a escola recebeu outras denominações. Foi pioneira, inovou, superou desafios e avançou. Indiscutivelmente, sua atuação e renome foram imprescindíveis para o credenciamento e obtenção de um Instituto Federal para o Sul de Minas Gerais. Sua adesão, em 2008, viabilizou a formação do IEF de Minas. Formação essa que não se deu a um grande número de escolas técnicas, mas sim devido à reconhecida e tradicional trajetória dessas escolas que eu propuseram. Com essa composição, o campus Mozambique, juntamente às demais unidades e reitoria, nesses últimos 15 anos, desenvolveu-se, ampliou-se e expandiu sua atuação, fortaleceu ainda mais sua identidade e firmou-se como referência da formação profissional, com ensino público de reconhecida qualidade em todos os seus cursos técnicos superiores, projetos e programas. Nós temos aqui o professor Kleber, reitor disso aqui, mora em Porto Alegre, o Ivan de Freitas, que já foi prefeito, já foi diretor várias vezes, diretor de Brasília, se faz presente, Luiz Carlos também, já foi diretor aqui, o diretor lá do Unifet de Machado, e a presença marcante de outras pessoas ilustres aqui realmente nesse recinto, verdadeiramente famoso. Mas nós vamos recordar a escola agrotécnica, é o que mais interessa de perto, é esse público que se faz presente aqui. Em 1947, o avô do senhor Eduardo, senhor Vigurno Leite Filho, manteve contato com o Marechal Dutra, que era o presidente da República naquela oportunidade. Realmente manteve contato com ele, e o Marechal Dutra era apoiado pelo Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas realmente teve o apoio do Dr. Vigurno em 1930. Então houve uma retribuição. Pensava-se até levar para Cuiabá, que era a terra do Marechal Dutra, mas o Vigurno Leite insistiu e conseguiu que viesse para Mozambique. Já tinha ido para Machado, para Inconveniente, e na mesma época veio para Mozambique. E Mozambique se instalou o maior IFET no Brasil naquela oportunidade. Excelente, extraordinário, sobre todos os aspectos. Realmente, Mozambique era uma cidade pequena, uma cidade de pouco mais de 5 mil habitantes no perímetro urbano. Era uma roça, não tinha calçamento, não tinha asfalto, a rua era chão batido. Realmente era uma cidade paupérrima, e aqui havia frases aludidas ali no Cesário Bolívar: visite Mozambique antes que acabe, e o último que sair a para. Essa frase foi colocada aqui no Cesário Bolívar. Recordo-me do exagero, eu era criança, eu me lembro de tudo isso. Eu me lembro da presença dos 3 presidentes da República do Brasil: Getúlio Vargas, Juscelino, que era governador, e Tancredo, na época, era ministro da Justiça. Tinha também a presença da Assis Chateaubriand, que era o Roberto Marinho na época, que era o todo-poderoso homem da comunicação do Brasil. Mozambique virou capital da República 3 dias, hoje é impensável. 3 dias, o Getúlio despachou daqui. É inacreditável o que eu estou falando. Numa cidadezinha pouco acima de 5 mil habitantes, no perímetro urbano, tinha 17 mil geral, mas despachou daqui. Aqui vieram as Rádio Nacional, a Rádio Nacional de Brasília, outras emissoras de São Paulo, Rádio Tupi, Marinho Veiga, Rádio Cultura de Poço de Caldas, Rádio Clube de Guaxupé, todos se fizeram presentes aqui nessa cidade. É inacreditável pensar que o senhor Getúlio Vargas, que
tinha sido 15 anos na ditadura, presidente depois 3 anos eleito pelo povo, estivéssemos ali. Desfilasse com aquele barrigão na Avenida Doutora Belo Luz, ao lado do Juscelino Kubitschek, ao lado do Tancredo Neves. É inacreditável pensar nos dias atuais. Hoje, se tiver um evento dessa natureza, o presidente chega, para 10 minutos, pega o avião e vai embora. Não fica 3 dias. Ficou 3 dias. Dançou no falecido clube recreativo. Ele ao lado do Tancredo Neves, ao lado do Juscelino, que dançou com a Aparecida Liquini, que faleceu recentemente. Realmente um espetáculo maravilhoso. Andaram pela avenida, teve um almoço aqui inesquecível, servido pela Companhia Antártica, que ele trouxe de São Paulo, a toda a Companhia Antártica, os garçons, todo mundo gravata borboleta. O povo de Moçambique ficou totalmente assustado. Nunca tinha visto, aliás, o Brasil, né? O Brasil era muito pobre. O Brasil, na época, tinha 50 milhões de habitantes. Hoje nós temos 250 milhões de habitantes. Então mudou completamente. Eles cansaram o clube recreativo. Houve um comício em frente às casas pernambucanas hoje, que todos falaram. A cidade foi realmente a capital da República. E quando chegou em Paixupé, desceu do aeroporto, havia uma procissão de carro de Paixupé, meus amigos. Naquele tempo não tinha carro. Tinha 1 milésimo de carro que tem hoje. Realmente, os amigos eram muito pobres, os amigos não tinham nada. Isso aqui deu uma vida incomensurável para a cidade. Ai, que Moçambique, se não fosse a escola técnica do IFET, fez uma modificação transcendental. Realmente uma coisa extremamente maluca. É uma coisa que vai ficar para todo sempre guardada em toda a população. Quantos alunos formados, quantos engenheiros, quantos técnicos para pecuária, quantos técnicos agrícolas, agora com vários cursos superiores. Nós temos o comando desse excelente, extraordinário, monumental, exonerante, notável diretor do campeonato. Já tivemos o Luiz Carlos, já tivemos o nosso professor Ivan, que eu volto a repetir, eles também ajudaram a crescer essa escola agrotécnica. Eu ainda chamo de escola agrotécnica. Eu sou dos velhos, antigos e inesquecíveis tempos da fundação dessa escola. Eu era pequenininho, eu estou aqui hoje. Eu vi ao vivo e a cores. Eu não vi pela história, eu vi com os meus próprios olhos verdejantes daquela época. Realmente, um espetáculo. Essa escola é uma coisa fabulosa. Isso é uma coisa que caiu do céu para Moçambique. Se vier uma indústria com 5 mil funcionários, não chega nem nos pés do IFET. O IFET deu nome para Moçambique. No Brasil inteiro falava-se IFET, doce de leite. Agora o meu colega Milton Neves também fala muito de Moçambique. Graças à escola agrotécnica, ao Milton Neves, Moçambique é conhecido nacional e mundialmente. Boa tarde. Lembrar um pouco da minha época, que eu cheguei aqui na escola agrotécnica com 12 anos de idade, de calça curta. De calça curta, que usava na época. Hoje eu uso também, hoje eu bermuda. Cheguei e meu pai me colocou no ônibus em Belo Horizonte, lá morávamos. E a leitura que eu faço hoje, a recomendação que ele fez, ele me falou isso. A leitura que faço hoje. Colocou no ônibus e faz um jeito assim, ou pensado. Vai e come, se der, aproveita e estuda. Tem cabeça? Mas eu não poderia imaginar que eu seria, em alguns anos, professor dessa escola. E depois, graças à benevolência do professor Stavossi, a quem mais uma vez rendo as minhas homenagens, eu cheguei a ser diretor da escola. Meu pai não pensaria nisso. Meu pai vivia, na minha infância, lá no nosso barracãozinho, no fundo, onde morávamos 13 pessoas, sem água, sem chuveiro, sem descarga. Não é?
e pagando aluguel, ele dizia assim: Ivan, você precisa estudar para ser prefeito de Contagem. Porque Contagem foi a terra onde eu nasci. De 12 filhos, só eu nasci fora de Belo Horizonte. E acabei sendo prefeito de Moçambique. Eu não poderia imaginar isso, né? Esse traçado, com certeza, foi feito por Deus. Com certeza foi feito por Deus. Mas fui diretor com muito orgulho. E lembro disso com muito orgulho, né? Não obstante as homenagens que sempre me fazem com muito carinho, mas eu fui aluno, fui professor, aluno, fui enfermeiro da escola, lavei prato na cozinha, fui vice-diretor, diretor adjunto e acabei sendo diretor da escola. Em alguns momentos da minha vida hoje, eu comento uns delírios poéticos, e um deles eu escrevi assim. O poema chama Viço, eu escrevo no consigo, né? Chama Viço, mas ele começa assim, e falando como uma metáfora, para nós conversarmos conosco mesmo, para nós conversarmos com nossos alunos, com a juventude. Então diz assim meu poema: acorda, semente, foste jogado no chão para lutar e virar. Vê-se o mundo te oprime, e vai à luz dar o seu valor, porque muitos dele dependem. Então começa assim: acorda, semente. Cada um de nós aqui é uma semente que Deus plantou, que caiamos cada um de nós em terra fértil. Ou fazemos isso, acordamos e vencemos todas as agruras que a vida nos oferece, ou nós faremos como disse Cássio Alves, iniciando seu poema Voz Grave: Deus, ó Deus, onde estás que não me ouves? Em que mundo entre a estrela tu te escondes? Embuçado nos céus? Ou seja, ou nós crescemos, fazemos, ou nós vamos lamentar, porque ninguém fará a nossa parte. A minha parte compete a mim. Deus não está embuçado nos céus, não está escondido no céu, está presente, esperando que você cumpra a sua parte, e eu cumpra a minha parte, porque a dele está mostrando sempre que está cumprindo.